eu olhar para isso, eu procurei muito na internet a questão do bacalhau. Vem aqui, Eusébio. Agora o Eusébio vai gostar para você. Eu fiquei procurando na internet o negócio do bacalhau, eu fui chamar bacalhau para mim, sem encher de bacalhau aí. E aí é o seguinte, irmãos, tem como você descobrir qual bacalhau tem escama pelo corte. Pelo corte, é interessante. Entra na internet. Na internet você vai ver que existem 4 tipos de bacalhau diferentes no Brasil. 4 tipos diferentes. Aí quando você vê os 4 tipos, cada um desses tem um nome. Eu gravei porque é do nome em latim, nome científico. Eu gravei. Eu não tirei foto para colocar aqui, é só para... Aí você vê lá a forma com que o bicho é cortado, dá para você saber qual é ele. Você entendeu? Porque eles são diferentes. Os 4 são diferentes um do outro. Então nenhum deles, quando é cortado, sabe quando você vê inteiro assim? Lá, aquele montão assim do mercadão, um em cima do outro. Quando você pega ele pelo rabo e vê o formato do corte, dá para você saber qual é. E eu acho que é um ou dois dos 4 tem estampa. Só que você tem que ver, porque não são o mesmo peixe, são peixes diferentes. Só que os 4 são chamados no Brasil bacalhau. Porque na realidade, bacalhau é um nome que a gente dá para um peixe que é salgado e que vem de água gelada. Mas o nome do peixe mesmo científico é outro. Cada um deles tem nome. Vocês compreenderam como é que é? Só que o nome dos 4, popularmente, é bacalhau. Então você tem que pegar, olhar, dependendo do formato do corte, dá para você saber se ele é ou não isso. Porque normalmente, bacalhau, você está me explicando lá, eles cortam no meio, tiram o miolo, assim, as entranhas, né? E o resto fica tudo lá. Então, pelo formatinho do corte, dá para você saber qual é o corte. Vocês compreenderam como é que é? Aí você tem que entrar na internet. Quando a gente compra bacalhau, eu compro ele pedaço lá, eu ponho de molho e raspo e essa escaminha lá todo dia. Então a senhora tem. Mas é o que eu estou falando, é que são 4 peixes diferentes, irmãos. Não é um só. Só que pelo formato do corte, você sabe qual é qual. O corte que eu estou dizendo, você está entendendo o que eu estou dizendo? Você pega ele, pega o rabo assim, você olha. Olhando ali, ele vai ter um formatinho. Não vai ter um formato? Um é assim, o outro é assim, um é uma parte redonda, é diferente. Nenhum deles é igual, né? Você olha lá, você vai saber. Porque o peixe é morto, né? Ele não chega vivo, ele chega com safra dele. Tá bom? Muito bem, agora o pato, se você quiser, pode comer. Tá bom? Vamos pato, se quiser. Pato, peru, ganso não pode. Eu já te falei. Ganso não pode. Pato, peru, galinha de Angola, codorna, frango. Tá bom? Se quiser, fica bom. Muito bem. Então vamos lá para o nosso tema de hoje. Nós temos hoje o matrimônio e a família. Tá? Por que família? Né? Por que da família? Hoje em dia ninguém acredita mais na possibilidade de família, né? Você sai fora da igreja, ali fora, todo mundo fala família, a gente só família. Por que Deus criou a família? Vamos ver o que a Bíblia diz. Vamos para Gênesis, então, capítulo 2, verso 18. Gênesis 2, 18. A Bíblia fala de Deus, ela diz o seguinte, só nas primeiras páginas aí, né? Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, aí no capítulo 2, verso 8 de Gênesis, nós vemos por que Deus resolveu criar a família como uma base da sociedade. Porque não é bom a pessoa viver como? Só. Então a pessoa tem que ter alguém que complete. A palavra idôneo em hebraico tem a ver com completar. Por isso que existe o senso de família. Porque na família um completa o outro. Tá bom? Então isso é uma coisa importante, tá? Agora, bases do compromisso. Para o verdadeiro cristão, o compromisso matrimonial, mais do que uma aliança com o cônjuge, é um compromisso com quem? Com Deus. Então você tem que entender assim. Tem gente que pensa assim, eu separo lá no cartório e posso casar de novo. De acordo com a Bíblia, não é bem assim. Só pode haver novo casamento em caso de adultério. Tá bom? Então, quando você casa, realmente é pro resto da vida. Então pense muito bem antes de casar. Deve ser também assumido por parceiros da mesma fé. Bom, essa é a recomendação bíblica. Abra a tua Bíblia em
segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versos 14 a 18. Capítulo 6, versos 14 a 18. O que diz aí? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versos 14 a 18. Bíblia, a palavra de Deus, ela diz o seguinte: segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versos 14 até o 18, diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou entre a comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário de Deus, do Deus vivente, perdão. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor dos Exércitos. Então, irmãos, o ideal no relacionamento é que sempre seja parceiros da mesma fé. Tem que falar assim: mas às vezes casam pessoas da mesma fé.